casei. E agora? Tenho direito à minha cidadania italiana? Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E hoje eu vou falar um pouquinho dessa modalidade de cidadania que a gente quase não fala aqui no canal, pelo menos eu nunca falei, mas que eu já tive perguntas e eu acabei ajudando algumas pessoas, então eu vou falar um pouquinho de alguns cuidados, alguns casos. No fim do vídeo eu vou deixar ali na descrição uma surpresinha para você, caso seja o seu caso. Mas enfim, antes de mais nada, se inscreve no canal, clica no sininho e bora lá que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, cidadania por casamento, como é que funciona? Em primeiro lugar, tem algumas regras. Já tinha algumas regras desde sempre, né, ou desde muito tempo. Em janeiro, o presidente Salvini aprovou, junto com o Congresso, algumas mudanças. Então, teve só uma coisinha aqui que mudou nesse caso, mas é legal mencionar. Então, vamos lá. Para quem está disponível a cidadania italiana no caso de casamento? Para pessoas casadas no papel, com o italiano, seja 3 anos, com 3 anos de casamento ou com 1 ano e meio de casamento, caso tenha filhos, tá? Então essa regra é básica. Caso você se case com um italiano ou com um brasileiro que tenha, né, cidadania italiana, enfim, e aí você queira também reconhecer a sua cidadania, qual é o processo? Então a primeira coisa casei com o italiano, ou meu marido que é brasileiro, mas né, enfim, reconheceu a cidadania italiana, agora eu preciso fazer os meus documentos. Como é que funciona? Bom, então se você é recém-casado, você vai cair nessa situação. Então eu tenho que eu tenho que pedir um visto de permanência, ou seja, permesso de soggiorno, até que eu esteja dentro do prazo, que aí é ou 1 ano e meio quando eu tenho filhos, ou 3 anos sem filhos, tá bom? Então eu vou falar primeiro do permesso, depois eu vou falar da cidadania em si. Bom, digamos que você acabou de casar ou então não está ainda dentro desse critério para pedir a cidadania. O que você tem que ter? Você tem que ter o seu passaporte brasileiro válido e você tem que ter a certidão de casamento traduzida, com tradução juramentada e apostilada, dentro de uma validade de no máximo 6 meses para chegar no Comune e apresentar a certidão de casamento. O que vai acontecer? Você vai pedir residência no mesmo local do seu cônjuge, normal, né? Vai passar pelo processo de residência igualzinho cidadania ou outros permissos e você vai ter então direito a emitir o seu permesso de soggiorno até que você tenha ali o seu direito à cidadania, tá? Um cuidado que você tem que ter, e aí eu já vou falar porque normalmente tem muita mulher que muda de nome quando casa. E aí, qual é a questão? Quando a gente está falando aqui de documentação, uma das documentações básicas do italiano é um negócio chamado Codice Fiscale. E o Codice Fiscale leva em consideração o nome da pessoa. O italiano, em geral, ele só tem nome e cognome, ou seja, um nome e um sobrenome. O brasileiro tem essa mania de ter vários, né? Um nome, às vezes 2 nomes e não sei quantos sobrenomes, é normal. Eu mesma não me chamo Cami Escrivano, né? Meu nome é Camila, eu tenho 2 sobrenomes e depois eu tenho Escrivano, então meu nome é enorme também. Meu Codice Fiscale, ele leva em consideração então o Camila e ele leva o meu primeiro sobrenome em consideração, junto com outros dados para ser montado. O Codice Fiscale é aquele documento que é básico pra gente fazer, é como o equivalente ao CPF do Brasil, tá? E ele vai ser usado em tudo na Itália. Então, o que acontece? Se a mulher casou e mudou de nome, o que seria o ideal? Fez a certidão de casamento, avisou lá que o nome mudou, pelo amor de Jesus Cristo, faz um passaporte novo com nome novo. Por quê? Porque quando você for pedir o seu permesso vai sair com o nome do passaporte. E se o passaporte estiver com o nome antigo, o seu permesso vai sair com o nome antigo. Qual é o problema? Quando você for pedir a sua cidadania, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque na sua cidadania tem que constar o nome atual, que não é o nome do seu documento. Você vai ter muita dificuldade. E pior, você vai ter que trocar o código fiscal e dar um trabalho lascado. Então, a sugestão é, casou, mudou de nome, faz um passaporte novo. E depois com o passaporte brasileiro novo, você vai atrás de fazer seu código fiscal italiano e depois você então faz esse trâmite para pedir permesso de soggiorno e cidadania, etc. Bom, pediu o primeiro permesso,
Maravilha, bonitão, tá feito o permesso. Ótimo. Passou o meu tempo de reconhecer, e aí agora eu posso reconhecer a cidadania italiana. Nesse caso, não adianta eu ter só a certidão de casamento traduzida e apostilada. Eu preciso do ato de matrimônio. Eu preciso do ato de matrimônio, ou seja, da transcrição para o italiano. Então, a primeira coisa que eu faço nesse caso eu pego a minha certidão de casamento traduzida, juramentada, bonitinha, apostilada. O ideal é que chegando na Itália você já peça essa transcrição para o italiano. Por quê? Porque depois, no momento certo, você pega esse documento já transcrito e junto com ele você pega os seus documentos, que são permesso de soggiorno, o Codice Fiscale e a carta de identidade que todo cidadão regularizado na Itália, seja europeu ou não, ele tem que ter, né, que é a carta de identidade. Você pega esses 3 documentos junto com os antecedentes criminais que você é obrigado a apresentar, traduzido e apostilado, com menos de 6 meses, e aí sim você dá a entrada, então, no processo de cidadania por casamento, tá bom? Quando você tem filhos, e aí você tá menos de 3 anos, então você também apresenta a certidão de nascimento do seu filho. Mesma coisa, certidão atto di nascita in italiano, tá bom? É o ideal. Nesse caso, você até pode apresentar a certidão de nascimento brasileira, mas não faz muito sentido, porque se você já mora na Itália, não tem muito por que você fazer isso. Leva o atto di nascita do seu filho e faz o processo como um todo, ok? Bom, todos esses cuidados têm que ser tomados. Uma coisa a mais que é importante falar: quando você for pedir permesso, você não necessariamente, depende, tem regras, tem cidade que muda de regra e tal, mas, por exemplo, tem cidades menores que você não vai fazer o processo do permesso na cidade, você vai fazer na capital da província. Então, informe-se, porque não necessariamente é na sua cidade, no seu comune, que você vai pedir essa cidadania, tá bom? Normalmente vai, por exemplo, na província de Milano, todo mundo passa pela cidade de Milano, não necessariamente no comune onde você mora. Então só fica ligado com isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book bem, até pequenininho, mas com algumas regras básicas, com algumas coisas para te ajudar nesse processo e para te guiar nessa obtenção de documentos, porque é um assunto delicado, é um assunto que acaba confundindo as pessoas e a ideia é facilitar, tá bom? Um grande abraço para você e espero que no próximo vídeo não tenha mais esse band-aidinho e até o próximo vídeo. Até mais.